pessoal, tudo bem? Bom, hoje, nesse vídeo, nós vamos conversar sobre as 10 primeiras questões sobre o livro, né? E eu vou passar para vocês a correção das questões, o que é importante ter na questão de vocês para ela estar certa, tá? E vocês vão fazer um C se a questão estiver certinha. Se tiver errada, vão pôr um X e lá no final de todas as questões vão escrever lá correção das questões. E aí vão colocar a resposta correta, né, daquela questão, tá bom? Não se esquecendo de colocar sempre resposta completa, tá? Então fiquem com Deus e boa correção para vocês. Tchau. Bom, essas perguntas que eu dei sobre o livro, né, as respostas estão logo aqui. A número 1 é: qual é o título do livro lido? O título, aí a resposta. O título do livro lido é Os Barcos de Papel. Pergunta de número 2. Quem é o autor do livro? A resposta do número 2 é: o autor do livro é José Maviael Monteiro. Número 3. A pergunta de número 3 é: quem são os personagens protagonistas da história? O que é protagonista? Protagonista são os principais. Os personagens protagonistas da história lida são Quito, André, Miguel e Josué. A número 4 é: qual é a introdução do livro? Lembrando, pessoal, que a introdução de uma narrativa, ela se dá quando é nessa introdução que são descritas as situações, os personagens que vão participar da trama, os cenários. É na introdução que vão ser descritos os personagens e lugares da história em que a trama vai se desenrolar, né? A introdução do livro é desde o momento que André e Miguel saem para brincar com seus brinquedos novos, chamam Josué em casa, conhecem Quito e começam a se tornar amigos. Essa é a resposta da pergunta de número 4, a introdução do livro. Lembrando, como eu já disse, que a introdução de uma narrativa, de uma história, né, ela é o início, é o momento em que estão sendo descritos os personagens, cenários e situações que vão se desenrolar na trama da história, né? Agora a pergunta de número 5. Qual é o desfecho da história? Desfecho, fecho, fechar. Desfecho é final, é o fechamento, é o final da história. O desfecho da história é quando Quito, tendo a ideia de fazer barquinhos de papel com mensagens para chamar a atenção das equipes de busca que estavam no entorno da caverna, conseguiu fazer os barquinhos e ter sucesso na sua missão, né? Então, o momento em que Quito tem a ideia dos barquinhos de papel é o desfecho, é o final, é quando começa a dar corpo ao final da história, né? Quais são os nomes dos pais de Quito?
O nome do pai de Quito é Raimundo e o da mãe dele não aparece na história. Quais são os nomes, a número 7, né, dos pais de André e Miguel? Os nomes dos pais de André e Miguel são Ramiro e Norma. A número 8. Onde André, Quito, Miguel e Josué se encontram pela primeira vez? Eles se encontram pela primeira vez no riacho, pouco abaixo das casas de André, Miguel e Josué. Logo, vocês lembram naquele início do livro, quando os meninos descem para brincar com os brinquedos que ganharam do pai, foram para a casa do Josué, pegaram ele e desceram para o rio. Foi lá que eles encontraram, no rio. Tá? A questão de número 9. Que presentes André e Miguel haviam ganhado de seu pai? O Miguel havia ganhado um transatlântico e o André um porta-aviões. Foram os presentes que eles ganharam dos pais. E a pergunta de número 10 é: o barco de Quito era feito de quê? O barco dele era feito de um tamanco velho esculpido.